Mas eu quero primeiro contar a história para as crianças e pedir para elas desenharem essa história da melhor maneira possível. Então, crianças, primeiro ouçam a história, vejam as figuras e depois vocês vão desenhar. Eu quero contar a história de como Daniel era um moço, ele era bem novo, ele era mais velho do que a maioria das crianças, mas muito mais novo do que os pais de vocês. Daniel, ele e os seus amigos, né, eles estavam na Babilônia, e lá o rei da Babilônia teve um sonho que deixou ele muito incomodado. Ele ficou muito amedrontado com o sonho que ele teve. E aí ele chamou os homens que trabalhavam para ele e disse para eles assim, ó: eu quero que vocês me ajudem a entender o que eu sonhei. Ok, rei? Então diga pra gente o que o senhor sonhou. Não, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e depois expliquem para mim. Olha só, o rei estava pedindo que os homens que trabalhavam com ele adivinhassem o que ele sonhou e depois explicassem o sonho. Os homens disseram assim, ó: adivinhar não dá, rei, é demais. Ninguém nesse mundo pode adivinhar um sonho. E aí, nessa hora, o rei fica muito irado e pede para todos os homens que trabalham com ele serem mortos. E isso incluía Daniel e os seus amigos. O que eles fazem? O que Daniel faz? Ele pede para o rei um tempo para ele interpretar o sonho. Um tempo para ele descobrir qual é o sonho, qual é a interpretação, e ele voltaria para o rei. Ele vai para os seus amigos, eles oram, e Deus dá o sonho para Daniel. E Daniel agora sabe não só o que o rei sonhou, mas o significado disso. E aí ele vai e se apresenta na presença do rei. E ele diz: rei, eu sei o que o senhor sonhou. Aí ele começa a contar uns detalhes. O senhor sonhou com uma estátua, formato de homem. E eu sei como é que era essa estátua, todos os detalhes dela. Eu sei que ela tinha cabeça de ouro. Eu sei que ela tinha ombros de prata. Eu sei que ela tinha a parte central do corpo de bronze. E eu sei que as pernas dela eram de ferro, mas também tinham pedaços de barro. Essa é a estátua com a qual o senhor sonhou. Mas tem mais, rei. Eu também sei que no seu sonho, uma pedra saiu do nada. E ela destruiu a estátua, porque ela atingiu os pés da estátua. E a estátua caiu. E aquilo que era uma pedra virou uma montanha por causa dos entulhos. Aí Daniel fala assim: rei, você é a cabeça de ouro. O rei ficou todo bobo, né? Mas o seu reino não dura para sempre. Depois do seu vem um de prata. Depois do de prata vem um de bronze. E depois vem um de ferro, muito resistente, mas que tem suas fraquezas. Ele está misturado com barro, e ferro com barro não se misturam. Por isso que ele também vai cair. Mas vem uma pedra, e esse é um reino que nunca termina. Esse é um reino que vence todos os demais. Esse reino vai ser para sempre. Quando Daniel termina de explicar esse sonho, não só disse qual era o sonho, mas interpretou o sonho, falando do reino que seria maior do que todos e seria eterno. O rei fica tão impressionado que ao invés de Daniel se curvar diante do rei, é o rei que se curva diante de Daniel. Você imagina o rei se prostrando diante de um mero trabalhador. E aí ele chama o Deus de Daniel, o Deus dos deuses, e dá um cargo especial para Daniel. E Daniel pede para os amigos também serem promovidos, e eles são promovidos. O que eu gostaria que as crianças desenhassem? Que elas desenhassem, quero ver como é que você vai desenhar a estátua e essa pedra destruindo a estátua. Mas depois eu vou pedir um outro desenho mais perto do final do sermão, tá? Primeiro você vai desenhar a estátua e a pedra destruindo a estátua. E segura o outro lado da página para você desenhar a última coisa, tá? Para os adultos, o que nós estamos falando nessa série? Nós estamos falando sobre como é que Deus nos coloca no mundo, mas nós não podemos ser do mundo, isto é, seguir os padrões contrários a Deus. Daniel foi um personagem bíblico que passou a maior parte de sua vida fora da teocracia israelita. Mesmo vivendo em um contexto de muita impiedade e incredulidade na Babilônia, Daniel e seus amigos se mostraram íntegros.
E o que eu quero destacar com isso é o seguinte: você e eu também passamos a maior parte do tempo fora do contexto evangélico, fora do contexto da nossa igreja. Na verdade, o tempo que você passa aqui é muito pequeno. A maior parte do tempo é o desafio de ser cristão fora do contexto em que tudo favorece isso. Portanto, o nosso desafio é andarmos por um mundo sujo e não nos contaminarmos. Mas não significa que Daniel e os seus amigos não fossem envolvidos nas coisas do mundo. Isso é importante. A despeito de serem íntegros, eles estavam envolvidos na vida pública. Eles participaram da política. Você fala, não, sim. Eles participaram da política. Eles estavam envolvidos na vida pública da Babilônia, mesmo amando o Senhor. Sua fé não era válida apenas para as questões individuais, mas era demonstrada no exercício de suas funções públicas enquanto participavam ativamente de atividades seculares. O que eu quero destacar com essa série, todas as mensagens na série vão ser voltadas para isso, é de que nós estamos envolvidos num contexto que não dá para fugir, o contexto secularizado. E se é secularizado, o grande desafio é como é que eu me porto de maneira cristã num contexto que não quer nada com Cristo. Como é que eu me importo? Devo fugir? A gente vai perceber como Daniel e os seus amigos não fugiram. Não tinha como fugir no caso deles. Eles estavam cativos, eles eram prisioneiros, que tinham um privilégio de estar na corte do rei, mas eram prisioneiros. Portanto, tinham que viver engajados nas coisas do mundo, sem serem mundanos. Por isso que o desafio da nossa série é como não ter postura monástica de espiritualidade. O que eu quero dizer? Lembra que quando surgiu o movimento monástico, os monastérios, os monges saindo para lugares especiais, a ideia era fugir da sujeira do mundo, isolando-se. Não é isso que a Bíblia pede que nós sejamos e façamos. Nós não podemos ser monges que se isolam do convívio com pessoas. Então, como é que nós podemos ter uma espiritualidade que não se isola, que é engajada? Então, não é uma espiritualidade reclusa e não engajada, mas tem um outro jeito de também de termos uma espiritualidade não envolvida, que é muito ruim, que é a espiritualidade dicotomizada. É quando você entende que na igreja você tem que se portar assim, 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 mas você não consegue entender como as coisas que você ouve na igreja se aplicam na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Que é uma vida não engajada, ou que quando é engajada não traz os princípios da fé para dentro do trabalho. E não cair num cristianismo horizontal em que ações sociais são substitutas de vida com Deus. Esse é o outro extremo. Tem gente que diz, pastor, é isso mesmo, pastor, estou adorando a sua série, o senhor está batendo nos crentes que ficam se isolando das pessoas. Não, tem que se envolver, a gente tem que fazer as coisas, a sociedade mudar, nos engajarmos no social. E normalmente essas pessoas, elas invertem as prioridades e começam a fazer da redenção em Jesus uma redenção social antes do que relação com Deus, vertical. E esse é um outro extremo, e tem muita gente caindo nesse extremo. São pessoas que são engajadas, mas sua espiritualidade acaba invertendo os dois grandes mandamentos, como se amar o próximo fosse o alvo principal antes do que amar a Deus. Como é que o cumprimento do mandato cultural, isto é, do envolvimento com a cultura, deve promover amor por Deus? Essa é a pergunta difícil e é isso que a gente vai tentar responder um pouquinho a cada domingo. O livro de Daniel tem duas partes. A primeira parte é histórica, a segunda parte é mais apocalíptica, profecias, visões. O livro é sobre o poder soberano de Deus sobre outros impérios e o triunfo do seu reino, do reino de Deus, por intermédio do Messias. A gente vai estudar essa parte histórica. A gente só está estudando a primeira metade de Daniel. Mas como é que a gente vai fazê-lo? Assim, ó. Nós vamos estudar a parte histórica entendendo que ela é a pequena história de alguns judeus dentro da grande história da redenção. O triunfo do reino de Deus sobre reinos humanos. Queremos entender o que Deus espera de nós enquanto aguardamos o triunfo final de seu reino. E entender como a nossa vida deve se encaixar na grande história da redenção. Isso aqui é algo importante que eu espero que você aprenda hoje e nas próximas mensagens. Como é que a minha história fica muito maior quando ela é um capítulo pequeno de uma grande história? A história da redenção em Jesus Cristo. E é assim que a gente vai olhar. Na primeira mensagem, nós vimos como Deus honra os que não se contaminam.
E por honra, eu não queria que nós entendêssemos que Deus sempre nos recompensa com boas posições de destaque na sociedade. Deus nem sempre faz isso, mas Ele nos honra sim. E como? Presta atenção. Os 4 adolescentes, e eu disse que na primeira história eles tinham cerca de 15 anos de idade, passaram pelos 3 anos de educação babilônica sem perderem sua identidade. Lembra que eles tiveram seus nomes mudados, tiveram também, aprenderam a cultura dos caldeus, e no entanto, eles não aceitaram a dieta do rei. Por quê? Porque isso seria desobediência explícita. Então Deus os honrou pela integridade deles. Como é que Deus nos honra? Dando-nos posição de destaque, eu coloquei quase nunca. Mas fazendo-nos muito mais sábios do que o homem sem Deus. Isso sempre. E é disso que eu quero continuar falando. Como Deus vai mostrar que Daniel e os seus amigos são muito mais sábios do que os homens deste mundo. A mensagem está intitulada Um Reino de Outra Natureza. E eu quero fazer assim. É um texto longo. Ao invés de ler o texto inteiro, nós vamos ler partes à medida que a gente vai desenvolvendo a história e aprendendo com ela. Ok? Então você vai abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 2, e nós vamos começar a ler parte do texto e explicando parte por parte. Eu vou começar com a leitura dos versos 1 a 13. Diz assim: No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conta-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Esse é o início da história, e ele mostra a mesma coisa que nós vemos na história passada do capítulo 1 de Daniel. A história sempre começa com um contexto inóspito, nada agradável, nada fácil. Daniel e os seus amigos parece que sempre estão numa enrascada. Presta atenção nisso. Capítulo 1, eles estão numa situação em que eles vão desobedecer a Deus, e eles não podem. Capítulo 2, eles estão diante de um sonho que nenhum homem decifra. Capítulo 3, a gente vai ver, eles vão estar diante da fornalha, e assim por diante. Você vai ver que todas as vezes que Daniel e os amigos são trazidos à situação, parece que sempre é desafiador. O contexto não é nada agradável. A história nos conta no decorrer do capítulo, lá no verso 29, que o rei estava pensando no futuro do seu reino. E quando está pensando no futuro do seu reino, um sonho ele teve. Deus deu a ele um sonho marcante, inesquecível. Um sonho que lhe deixou perturbado. E ele exige que os seus adivinhos não só dessem interpretação, mas antes dissessem qual era o próprio sonho. E faz uma ameaça terrível: vou matar vocês, vou tirar tudo que vocês têm. Não adianta, não tem seguro de família. Até a família vai ficar sem nada. Então assim, era para amedrontar qualquer mago, encantador, feiticeiro, astrólogo. Ele diz: olha, vocês não me derem o sonho e não interpretarem, eu vou tirar tudo de vocês. E isso mostra como ele era um rei déspota, que queria demonstrar o seu poder e queria que as pessoas satisfizessem os seus desejos. No versos 10 e 11 tem uma das
um dos reconhecimentos mais fantásticos de toda a Bíblia, de como a ciência ocultista é impotente, incapaz. Eles chegam para o rei e dizem assim: rei, o que o senhor está pedindo não dá. É impossível, rei. O que o senhor está pedindo, nenhum homem jamais pediu, nenhum rei jamais pediu para um sábio, para um mago, para um encantador, para um adivinho. E é verdade o que eles estão falando. É importante que você reconheça isso. Você lembra de um outro personagem da Bíblia que interpretava sonhos, lembra? José? Mas em nenhum momento José teve que adivinhar sonho. Nem na história bíblica jamais alguém tinha sido exigido adivinhar um sonho e depois interpretá-lo. E é por isso que o rei fica irado e dirige-se a todos os sábios, todos que trabalham com ele. Isso incluía Daniel e os amigos. E por que esse contexto é importante da passagem? Porque fala muito com a gente. Frequentemente nós nos sentimos debaixo de governantes ou de patrões que são déspotas, que são autoridades que abusam do seu poder e da sua posição, e demandas impossíveis. Você não tem essa impressão? Os momentos mais difíceis e mais cansativos da sua vida, você não tem a impressão de que o que estão exigindo é cansativo demais, é difícil demais, é pesado demais? Portanto, a história de Daniel, ela não fala com pessoas que estão vivendo uma vida tranquila. Na verdade, ela é para falar para pessoas que acham que estão passando por um contexto muito desfavorável. Pois é para esse tipo de gente que a história de Daniel fala de maneira tão marcante. E o que a gente vê aqui nessa história? A gente percebe o caráter de Daniel. Atenção para os versos 14 até o 23. Diz assim: Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. O que é tão marcante aqui em relação ao caráter de Daniel? Veja, no capítulo 2, Daniel e os seus amigos ainda são bem jovens. Passaram-se 3 anos de acordo com o treinamento deles, né? Mas está lá no início do reinado de Nabucodonosor. Eles devem ter entre 17 e 19, é uma estimativa. Mas o que é importante, caráter não tem idade. Nós não falamos de caráter como algo que é formado só aos 30, 40, 50. Caráter tem que ser demonstrado e formado desde muito novo. E é isso que Daniel demonstra. Daniel e os seus amigos, mas aqui especificamente Daniel. A gente percebe que em meio ao fogo da tribulação, o seu caráter brilha de tal forma a despertar 3 coisas. Eu vou falar brevemente das 3. Primeiro, ele vai ser temerosamente ousado. Você diz, parece contraditório, eu vou explicar daqui a pouco. Segundo, intercessão mútua. Terceiro, gratidão e louvor. Então presta atenção em cada um desses 3 aspectos do caráter de Daniel. Primeiro deixa eu falar de ousadia temerosa. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. O decreto já tinha sido dado para matar Daniel. Ele ousadamente antecipou-se à sentença e colocou-se na presença do rei. Ele fala assim: ô Arioque, eu sei que você veio para me matar, mas eu queria uma audiência com o rei. É claro que ele não tem direitos a isso. Ele está sendo ousado de pedir algo que talvez enfurecesse o rei ainda mais e o matasse primeiramente. Mas ele resolve se antecipar e colocar-se na presença do rei. E ele pede a única coisa que o rei não quer dar para os adivinhos. Lembra que eles pediram, rei, conta pra gente. Aí vai, eu sei, vocês estão tentando me enrolar, vocês querem tempo. Foi exatamente isso que Daniel pediu. Rei, dá um tempo. Ousado,
pedindo exatamente o que o rei não queria conceder aos magos: tempo. E ele consegue. Agora presta atenção em que sentido essa ousadia ela é cheia de temor a Deus. Presta atenção. A gente não sabe se Daniel já sabia da sua habilidade de interpretar sonhos. No capítulo 1, verso 17, preparando para a história seguinte, fala que Deus concedeu a Daniel interpretar todo tipo de visões e sonhos. Mas a gente não sabe se isso foi dito para Daniel no capítulo 1, porque nunca tinha sido testado. Então presta atenção. Se Daniel não sabia de seu dom de interpretar sonhos, seu clamor por tempo foi mera confiança no cuidado divino. Isto é, ele falou assim: dá um tempo. E aí depois ele vai orar e fala assim: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor dá um jeito de nos livrar. É possível que nós venhamos para esse lugar para morrer, Senhor. O Senhor cuida do seu povo. Ele está ousado, mas temeroso. Por quê? Porque ele reconhece que ele carece totalmente de Deus para sobreviver a essa. Talvez ele não soubesse que ele tinha esse dom, essa dádiva. Mas talvez ele soubesse. Ainda assim, presta atenção. Se ele já sabia, seu espírito demonstra temor do Senhor. Por quê? Mesmo que ele já soubesse que tinha, ele sabia que ele precisava do Senhor para poder interpretar. Em outras palavras, não é porque você tem o dom que está garantido. Pelo contrário, a gente vê um Daniel temeroso aqui. Não é dizendo assim: hey, fica tranquilo, porque se ele já tivesse o dom, eu já podia dizer: ó, vamos lá, deixa eu adivinhar já, que eu entendo essas coisas. Não tem nenhum tipo de ousadia arriscada aqui, sem confiança em Deus. Pelo contrário, ele sabe que Deus é que tem que concedê-lo habilidade para fazer. Isso é interessante porque nós temos algumas habilidades, mas às vezes nós confiamos demasiadamente nelas, ao invés do que sermos ousados à medida que tememos a Deus. Ousadia e temor do Senhor não são duas coisas contraditórias. Por isso que eu fiz questão de colocar essa frase aparentemente contraditória, mas não é. Nós temos que ter ousadia temerosa. Segundo aspecto do caráter de Daniel é que ele convoca uma reunião de oração, por assim dizer. Depois de suplicar a misericórdia dos homens, lembra que ele pede um tempo para poder interpretar. Então ele está suplicando que os homens sejam misericordiosos com ele, e nesse sentido ele está dependendo de Deus. Ele suplica a misericórdia divina. Versos 17 e 18 é a primeira evidência de que Daniel seria um moço de oração. A gente vê isso no capítulo 2, no capítulo 6, a gente vai ver o capítulo 6, que é quando ele é colocado em problemas, a história da cova dos leões, por causa da sua oração. E no capítulo 9 ele faz uma linda oração. Oração marca a vida desse jovem. E ele conduziu os seus amigos a essa prática sadia. O que eu quero que vocês entendam aqui? A história não é sobre a grandeza de Daniel sozinho, ou a grandeza de Daniel com Deus. Não. Nessa história, Daniel é um moço como qualquer outro moço, que apela para aquilo que Deus nos deu em meio às nossas aflições. O que é? Deus nos deu, num mundo inóspito, a comunhão dos santos. Para quem que eu vou? Para onde eu vou quando eu estou aflito? Eu vou comungar com aqueles que são dos meus. Eu chego para eles e falo assim: orem por mim, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que vai acontecer. Orem por mim, por favor. Me fortaleçam agora. Orem comigo. Ele convoca os seus amigos a orar com ele. Por quê? Porque ele sabe que intercessão mútua é a melhor expressão de dependência de Deus. Você não é confiante que a sua oração vai conseguir tudo sozinho. Você se coloca humildemente diante de Deus e pede que os seus irmãos orem por você. É isso que ele faz. E a terceira característica é de gratidão e louvor. Veja só. Daniel reage à revelação divina com gratidão e louvor por dois atributos específicos. Ele destaca duas virtudes de Deus. Duas. Sabedoria, por quê? Porque Deus revela o mistério para ele. E poder, por ter os reinos em suas mãos, porque Deus tem controle de todos os reinos. Eu quero chamar a atenção desses dois atributos, porque eles falam uma coisa de Deus que é tremenda. Se nosso Deus fosse só poderoso e não sábio, ele seria um déspota que destruiria tudo. Você não teria condição de confiar nele. Por quê? Porque ele tem todo o poder, mas ele não sabe o que faz.
bem a cara de Nabucodonosor. Se ele tivesse sabedoria, mas não tivesse poder, ele seria um fraco, também não digno de confiança. E era assim que os sábios se viam, com algum tipo de sabedoria, mas sem poder dos deuses. Sabe o que é interessante essa história? Deus se mostra mais poderoso que Nabucodonosor e mais sábio do que os magos. Deus está dando testemunho da sua grandeza, e é isso que Daniel louva a Deus. E ele diz: Senhor, e eu sou grato também, sabe por quê? O Senhor me deu isso. E é verdade. A sabedoria e o poder de Deus são virtudes, qualidades de Deus que Ele comunica aos seus. A gente chama em teologia isso de atributos comunicáveis. Deus dá um pouquinho do seu poder e da sua sabedoria ao seu povo, para que eles também demonstrem o caráter de Deus em meio a um contexto inóspito. E o que chama a minha atenção nesse texto, e estudando o texto eu também fui impactado por isso, é de que depois que Deus dá a revelação, ele louva a Deus. Ele nem checou com Nabucodonosor para ver se era mesmo sonho. Não, ele já está louvando: Senhor, obrigado Senhor, porque agora eu tenho a revelação, eu tenho a interpretação. Como é que você sabe? Você não checou? Não, mas ele já está confiante. Ele está ousadamente confiante. O jovem estava certo de que receberia sabedoria e poder extraordinários para interpretar, mesmo antes de revelar o sonho a Nabucodonosor. Bem, até aqui você diria assim: gostei, pastor, aprendi sobre o caráter de Daniel. Mas é aqui que eu preciso ensinar uma coisa importante a você que normalmente a gente não ouve. A história não é sobre Daniel. Não é sobre Daniel. E se a gente conta o capítulo 2 de Daniel para dizer que Daniel foi um jovem exemplar, que demonstrou 3 características morais fantásticas, você perdeu a parte mais linda da história. A parte mais linda da história é que Daniel é uma pequena história dentro da grande história. Dentro da grande história. Essa é a parte mais linda. O capítulo 2 não é sobre Daniel, e sim sobre o rei de Daniel, que usa a boca dele para falar de sua realeza. E eu quero que você preste atenção nisso. Por quê? Porque se eu ficasse aqui falando que como Daniel foi ousado e os cristãos têm que ser ousados em nome de Deus, eu estaria falando só parte da verdade, mas a parte menos bonita. Se eu estivesse falando aqui de como Daniel se mostrou um homem de oração, e que ele tem gastado tempo da sua vida em oração, olha como ele era crente, você também tem que gastar tempo nas reuniões de oração, eu vou estar dizendo parte da verdade, mas a menos bonita. Se eu falar da sua gratidão e louvor, eu vou estar destacando as suas virtudes, não as virtudes daquele a quem ele deveria falar. Então eu quero que você entenda que quando a gente estuda a Bíblia e olha para esses personagens, tira a história deles e fecha a Bíblia e ora pedindo que Deus nos dê essas virtudes, a gente aprende a parte menos importante da história. Nossas mensagens, nossas meditações ficam moralistas, ficam sobre como eu posso ser melhor com a ajuda de Deus. Não é isso que a história conta. A história conta como é que Deus dá testemunho de si mesmo através da boca desse menino. Somos instrumentos para contar a história da redenção. Veja verso 24 em diante. Presta atenção no destaque que está aqui. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Percebe que não tem a ver com Daniel a história. Você percebe como Daniel está saindo de cena aqui? Daniel está saindo de cena. Hey, eu queria que você soubesse que nenhum mago, nenhum sábio, nenhum adivinho, nenhum astrólogo pode interpretar, mas tem um Deus. Ele não falou não tem. Olha aqui, não falou assim. Tem um Deus que revela mistérios. E esse Deus revelou a você. A ênfase dele é que eu sou mera boca
para proclamar as virtudes de Deus. Lembra que o texto de 1 Pedro 2 que está aí, fala assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua missão é proclamar as virtudes dele, só. A história de Daniel 2 é de um jovem que proclamou as virtudes do Deus que revela mistérios. E eu chamo a atenção de você porque eu quero que você entenda que assim como a história não é sobre Daniel, a sua história não é sobre você. Não é sobre você. Presta atenção nisso. Isso muda a maneira como a gente olha para a nossa vida. A minha história não é minha, mas é dele. Deus queria se mostrar a Nabucodonosor. Olha o verso 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Em outras palavras, rei, eu estou sabendo dessas coisas, não é por causa de mim não, é por tua causa. Deus quer se mostrar a você, rei. Presta atenção, Daniel dá sentido à vida dele pelo testemunho que ele dá desse Deus a Nabucodonosor. Sabe como é que a gente devia perguntar? Ao invés de perguntar assim, e aí, tudo bem? Como é que tá? A gente deveria perguntar assim, o que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? Porque a sua vida tem a ver com testemunho. A sua vida não é sua, ela é dele, ela é só uma página na grande história da redenção. Quer saber? Tira essa página da história e ela perde o sentido. Ela perde o sentido. Você e eu pensando de maneira tão mesquinha sobre os detalhes da nossa vida, a gente se esquece que ela é uma página no grande livro da redenção. O importante é o testemunho. Eu quero gastar o resto da mensagem aqui chamando a sua atenção para isso em poucos aspectos. Eu quero chamar a sua atenção de como Daniel usou aquele momento para dizer, olha, aquilo que o rei tem, sua religião, sua maneira de enxergar, como interpretar, isso aí é fraco. Deixa eu falar do meu Deus. Deixa eu falar desse Deus. Ele ataca, ele aproveita a oportunidade para atacar a religiosidade dos caldeus. Ousado esse moleque. Ousado esse moleque. Mas ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que como cristão, existe um momento da vida dele em que ele faz o que a gente chama de apologética ofensiva. Quando Paulo fala para que nós devemos destruir fortalezas, anular sofismas, está lá em 2 Coríntios 10, ele está dizendo que a nossa atitude é bélica, é de ataque às pessoas que pensam diferente de nós, que são céticas em relação ao que nós cremos. Isso que é interessante porque a maioria de nós sai para fora da igreja com a impressão de que a gente vai ter que usar escudo para tudo quanto é ataque dos outros e se esquece de que parte da nossa defesa é o ataque. O que eu quero dizer com isso? Eu quero chamar a sua atenção para coisas que estão aí fora, mas que são tão frágeis, porque não são baseadas na verdade de Deus, são tão frágeis. Eu quero que você entenda que quando você dá testemunho do Senhor, quando a sua história é a pequena página na grande história, o que você está querendo fazer é mostrar como a incoerência na maior das sabedorias do mundo. Eles não são sábios segundo o Senhor. Aquilo que eles entendem ser o mais correto, o mais sábio, o mais prudente, é tolo diante da verdade de Deus. Veja só, quero chamar a atenção de algumas coisas. Frequentemente as pessoas dizem assim que quando a gente fala sobre casamento, sobre sexualidade, sobre divórcio, sobre filhos, como educá-los, fala assim, por favor, não envolva aqui religião, vamos ter um debate científico. Esquecendo de que todo debate sobre essas coisas tem um pano de fundo religioso. As pessoas odeiam isso, ouvir isso. Por quê? Porque elas acreditam que elas não são religiosas, elas estão sendo cientistas quando elas falam dessas coisas. Porém, a gente sabe que quando elas falam dessas coisas, elas falam a partir de pressupostos. E quando eu falo de religião, eu não estou falando necessariamente de crer no sobrenatural. Tem religião que não crê no sobrenatural. Tem religião que entende que tudo aquilo que é divindade está dentro da esfera natural. Então o que é religião? Não é necessariamente crer no sobrenatural. É ter uma visão da vida que explique como as coisas são e como elas devem ser.
Isso que a gente chama de cosmovisão, todo mundo tem. Então todo debate público tem um pano de fundo religioso. E é importante que a gente diga isso para as pessoas e mostre para elas a falácia do seu argumento quando ela quer tirar a sua fé da conversa. Quando ela quer dizer que os seus princípios religiosos não têm nada a ver com a conversa. Como assim? Por que os seus podem e os meus não podem? Afinal, todo debate público é religioso. Segunda coisa que nós temos que mostrar a eles é que o relativismo é intolerantemente absolutista. Quando diz assim, olha, a sua religião vale tanto quanto a religião dos outros, você precisa tolerar isso. Na verdade, essa é uma afirmação absoluta, que não tolera qualquer mudança desse princípio. Eu poderia ouvir essa informação e dizer assim, olha, como tudo é relativo, então eu vou assumir a sua afirmação como relativa, ok? Mas as pessoas não toleram diferenças de opinião. Elas são intolerantemente absolutistas. Intolerantemente. Tanto é que elas não aceitam qualquer proposta sua de contexto, de mudança. Veja só, naturalismo não sustenta dignidade humana. Isso aqui eu li uma frase recentemente do R.C. Sproul, que é um autor famoso. Ele diz assim, que frequentemente quando ele conversa com gente que é evolucionista naturalista, ele diz assim, você quer ser tratado com dignidade? Aí a pessoa sempre diz, claro, claro que sim. Aí ele pergunta assim, mas espera aí, se você veio do nada e ao final da sua vida vai ser nada, por que você não se considera nada agora? É lógico, você veio do nada e você vai para o nada, por que você é alguma coisa agora? Mas as pessoas acreditam que elas têm dignidade. Ele falou, sabe por que eu acredito que as pessoas têm dignidade? É porque eu creio que algo foi colocado nelas que as faz dignas. Aí ele tem a oportunidade de apresentar o porquê que a cosmovisão dele faz sentido. A sua é tola. É tola. A minha trata com dignidade as pessoas. Eu já contei essa história antes, eu acho que já contei ela a vocês. Quando eu estava conversando com alunos lá na Universidade Mackenzie, onde eu trabalhava, vieram me entrevistar sobre como a nossa fé afeta a educação. E aí eu perguntei para elas, respondi com uma pergunta dizendo assim, o que é que faz você saber o que você deve salvar? Vamos supor que você tivesse a oportunidade de salvar uma coisa. Uma pedra preciosa e uma pessoa. O que você salvaria? Quando eu fiz essa pergunta, e depois de apertar um pouquinho, um deles responde, pastor, é lógico que é a pessoa. Eu disse, por quê? O que faz você tomar essa decisão? Como é que você sabe que a pessoa é mais valiosa? Qual é o princípio de dignidade nelas? Existência? Bem, a pedra preciosa dura muito mais tempo do que um ser humano. Se é extensão de tempo, então o ser humano perdeu de longe da pedra preciosa. O que faz uma pessoa mais valiosa? E aí eu falei do Deus que coloca em nós a sua imagem e semelhança. É isso que faz eu tratar as pessoas com dignidade. A minha maneira de enxergar o mundo trata as pessoas com dignidade. A dos outros não faz sentido. E por último, frequentemente as pessoas dizem assim, pastor, sabe o que dizem lá fora? Que o fato de haver tanto sofrimento no mundo é um problema insolúvel para o cristão. Chamado problema do mal. Aí eu aprendi com alguns escritores cristãos do passado que quem não crê em Deus e fala que o cristianismo tem o problema do mal, a gente responde dizendo, você tem o problema do bem. Vou dizer por quê. Se Deus não existe padrão oficial de ética, padrão objetivo de ética. O que é certo e o que é errado? O que é justo e o que é injusto? Se você disser assim, é aquilo que é mais útil. Bem, roubar é útil para o ladrão. Não vem brincar comigo aqui. É aquilo que está dentro do coração das pessoas. Elas sentem isso. Diga isso para um psicopata. Está dentro do coração dele. Ele segue os impulsos do seu interior. Não brinca comigo não. É aquilo que é útil para o maior número de pessoas. Isso é politicamente incorreto, porque você vai desprezar as minorias. Você não tem saída. Se você não tem padrão objetivo, absoluto de ética, você está perdido, você não tem referencial para julgar o que é justo e o que não é. Agora a gente precisa dizer isso para eles. Por quê? Porque eles não podem julgar o nosso Deus como sendo injusto com a nossa ética. Eles não têm uma ética
absoluta e perfeita. Eles julgam com a nossa, emprestam a nossa ética para atacar o nosso Deus. Olha que ironia. Estou dizendo isso porque um jovem entre 17 e 19 anos chegou para o rei mais poderoso da terra e disse assim: a sua religiosidade, ela é fraca, mas eu conheço um Deus que revela mistérios. A história dele foi como ele desmontou a religiosidade pagã, porque ele testemunhou do Deus forte e sábio. E eu quero que você entenda isso. Resumir rapidamente a história dos reinos. Uma estátua humana com materiais decrescentes em valor. A maioria dos estudiosos diz que ouro representava a Babilônia, como o texto diz claramente. Prata, o Império Medo-Persa. Bronze, a Grécia, e ferro e barro, Roma. Por que ferro e barro? Porque aquilo que Roma tinha de forte, ela também tinha de frágil. E ela vem a cair quando uma pequena pedra, pequena a gente não sabe, mas uma pedra apenas, vem e destrói os pés e acaba gerando ruína. Agora é importante que você entenda que quando Daniel está falando essas coisas, ele está sendo confortado por Deus. Porque pode vir reino após reino após reino, mas tem um que não tem fim. E ele sabe que esse reino é de Deus. Presta atenção. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos, diz o verso 34. Veja só, verso 34 e 35. Fala assim: então o ferro, o barro, o bronze, a prata... Não, 34, perdão. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. É agora que eu quero que as crianças façam outro desenho, para a gente terminar. Presta atenção. Jesus conta uma história parecida com essa de Daniel, em que ele fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Quem sabe qual é o tamanho do grão de mostarda? Que quando é plantado, ninguém imagina que vai ser grande, mas se torna uma planta enorme. O reino dos céus é assim. Ele começa pequenininho, ninguém dá crédito, mas ele se torna uma grande planta. Eu quero que você desenhe essa planta que começa com uma semente e se torna grande, até abriga aves que fazem seus ninhos lá. O reino dos céus é assim. Por quê? Porque no texto fala que ele começa com uma pedra, mas se torna uma montanha. O que Deus revelou a Nabucodonosor é que esse reino, que era o reino de Deus, ocuparia toda a terra. Destruiria todos os demais reinos e ocuparia toda a terra. Para terminar o texto, como é que Nabucodonosor reage? Nabucodonosor reage como muitas vezes nós percebemos as pessoas reagem diante do nosso testemunho. Parece desanimador, mas eu quero que você aprenda algo. Os ímpios dificilmente enxergam Deus em nós, no sentido de se submeterem a Ele. Você viu o que acontece? O verso 46 fala assim, ó. Verso 46 fala assim: então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Quando você olha só o verso 47, você tem a impressão, esse rei aí, acho que, não sei não, acho que esse rei aí vai ser crente. Acho que dá pra gente colocar ele na classe de novos membros. Você viu que ele falou desse Deus? Deus dos deuses. Mas não tem nenhuma evidência de que ele se prostrou diante desse Deus. A história seguinte da fornalha vai mostrar isso. O capítulo 4 vai mostrar isso, a gente vai chegar lá. Esse rei não se converteu, mas o que acontece? Ele enxerga as virtudes de Daniel e exalta as virtudes de Daniel. Olha só, normalmente os ímpios enxergam nossas virtudes e nos louvam. Sabe quando você faz alguma coisa porque aquilo é a expressão do seu amor para com Deus, e alguém te fala assim: olha, você é uma pessoa especial, do bem, viu? Pessoa do bem você, iluminada. Que pessoa do bem. E você fala assim: não viu nada, não entendeu nada, não enxergou o Senhor dos Senhores. Normalmente é assim que as pessoas reagem ao nosso testemunho. Mas eu quero que você seja encorajado com uma coisa, porque quando a gente testemunha e as pessoas não se convertem, a impressão que dá é que foi em vão. Você fala assim: Senhor, eu queria que ela visse o Senhor, se rendesse aos teus pés, Senhor. Mas olha só,
Por que não é vão? Ainda assim, o mais importante aconteceu, o testemunho. Este não foi em vão, pois testificou das glórias do Senhor. Isso é amor por Deus, mesmo sem redundar em conversão, que é o nosso amor pelo próximo. O que eu quero que você entenda é que Deus fez você a página no livro da história da redenção, não para que todos para quem você falasse de Cristo crescem. Infelizmente isso não acontece. Nós gostaríamos que as pessoas se rendessem, mas elas não se rendem a esse Deus. Mas o que Deus quer com você? Que você seja o porta-voz das virtudes daquele que te tirou das trevas para a luz. O testemunho é o mais importante. É a glória do Rei dos Reis que tem que ser mostrada. E se você tem algum temor em relação a isso, você diz assim: pastor, olha, eu tenho ouvido sobre isso desde que eu estou na igreja, mas eu tenho dificuldades, eu não sei falar. Eu não sei, pastor, parece que eu não sei o suficiente. Eu queria terminar com uma promessa de Jesus. E ela é muito séria, é para você guardar no seu coração. Você vai ler essa passagem durante a semana. Veja o que Jesus diz. Mas, antes de tudo isso, está falando do fim dos tempos. Prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Jesus Cristo promete a você que se você for íntegro, for levado diante de governantes e autoridades, você não deve se preocupar com o que você vai dizer. Ele vai te dar palavras. Ele promete isso. Então eu gostaria que você ouvisse essa promessa e parasse de ser covarde em relação ao testemunho que você tem que fazer. Lembra, a sua história não é importante se ela saiu do livro. A página vira lixo. Ela só conta se ela está dentro da história da redenção. É para isso que a minha página e a sua página existem. É para isso. É para que o testemunho do Rei dos Reis ecoe por toda a terra. Vamos orar. Senhor Deus, estamos sendo encorajados pela Tua palavra a sermos testemunhas vivas da Tua redenção. E nós temos falhado nisso, Deus. A verdade é que muitos de nós não têm feito um projeto de vida de falar de Cristo para as pessoas que estão próximas de nós. De falar do que Deus tem feito em nossa vida. Por isso nós pedimos não só perdão, mas que o Senhor nos corrija já, agora, Senhor. Tu nos despertes a esse chamado. Que nós saibamos vocalizar, testemunhar verbalmente daquilo que o Senhor tem feito por nós e em nós. Que as pessoas, ainda que não reconheçam a Deus como seu Senhor, que elas pelo menos ouçam o testemunho de nossa boca. Faz-nos testemunhar com ousadia, Senhor. Faz-nos compreender que a nossa história só faz sentido dentro da Tua história. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.